Olá, turminha boa! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor de História nessa aula que tenho certeza que vai agregar o conhecimento de vocês. Então vamos a ela, vamos ao tema de nossa aula. Aula de número 14, aula de revisão e avaliação. Então, gente, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos falar então sobre o Brasil do período regencial. Professor, o que corresponde a esse período que a gente chama de período regencial? Gente, é o período entre o primeiro e o segundo reinado. Após a abdicação do Dom Pedro I, ele abdicou em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que à época tinha apenas 4 anos de idade, portanto não podia assumir naquele momento o trono brasileiro. O que aconteceu então? Um conselho, uma regência foi instituída para que, posteriormente, após a maioridade do Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, que naquele momento ainda não era Dom Pedro II, ele pudesse assumir, então, o que a gente chama de segundo reinado. Gente, o principal desafio desse momento histórico do período regencial é manter a unidade territorial brasileira e também administrar essa nação que, embora já tenha passado por um reinado, a administração de Dom Pedro I, ainda tem muito a evoluir. Então a gente chega na fase do período regencial. E a primeira regência, que é a chamada regência trina provisória, ela foi ali encabeçada por 3 membros, como o próprio nome já diz, uma regência trina composta por 3 integrantes. O senador Vargueiros, o Marques também foi um dos entusiastas, dos líderes dessa primeira regência trina, e Fernando e Lima, que também era um dos regentes desse momento. Vou trazer um texto agora para a gente compreender melhor esse momento. Vamos lá, gente? Texto para a gente? Vamos lá? Regência trina provisória, lá em 1831. Prestem atenção. Instituída logo após a abdicação de Dom Pedro I. Composta por Fernando de Lima e Silva, militar moderado, Nicolau Pereira Campos Vargueiro, chamado senador Vergueiro, que era um liberal moderado, e José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, que era também um conservador que fazia parte, então, dessa primeira regência trina. Prestem atenção e notem os nomes, tá, gente? Primeiro regente, digamos assim, né? Membro da regência, era o senador Vergueiro, tá, gente? Vamos lá. Senador Nicolau Pereira Campos Vergueiro. Mais um integrante dessa regência trina era o Francisco de Lima e Silva. E outro compositor, por assim dizer, outra pessoa que compunha essa regência trina era justamente Joaquim José Carneiro, o Marquês de Caravelas. E qual era a função deles, professor? Era governar de forma conciliatória e garantir a ordem institucional e pública. Vamos então ver as fases da regência. Primeiro a gente tem a regência trina provisória, como eu falei para vocês, que as principais medidas dela foi readmitir o Ministério dos Brasileiros, anistiou prisioneiros políticos e suspendeu o exercício do poder moderador, além de convocar eleições para a escolha da regência permanente. E qual era essa regência permanente? Vamos a ela, então. A regência trina permanente, que vai de 1831 a 1834, que tinha na sua composição José da Costa Carvalho, tá, gente? Que era um político conservador. João Braulio Muniz, que era um político liberal moderado, e o Francisco de Lima e Silva, como eu falei para vocês, que também era um militar moderado. Nesse momento a gente vê, então, alguns conclaves políticos, por assim dizer, entre liberais, conservadores e moderados. Principal ministro na época, o ministro da Justiça, era o padre Diogo Feijó. Guardem esse nome, porque vai ser importante para a gente entender esse período posterior. Principais medidas tomadas pela regência trina permanente foi a criação da Guarda Nacional, criação do Código de Processo Criminal e criação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Justiça. Essa Guarda Nacional vai ser importantíssima para a gente entender posteriormente
Como é que surgiram então os chamados coronéis, que eram basicamente fazendeiros que ganharam esse título, graças à Guarda Nacional, de coronel, porque poderiam socorrer o governo brasileiro caso haja necessidade. Vamos adiante, vamos lá, gente. Vamos então conhecer a primeira regência una, ou seja, apenas um regente governava o Brasil, e a primeira delas foi a regência de Diogo Antônio Feijó, que durou de 1835 a 1837. Quem era o Diogo Feijó? Sacerdote católico e político liberal. Foi eleito regente uno, sendo o único religioso a ocupar o poder executivo no Império Brasileiro. A missão do padre Feijó era conciliar a autonomia provincial e a unidade nacional, como eu falei para vocês. O principal desafio brasileiro político era basicamente manter o Brasil unido territorialmente. Parte do clero liberal e militares moderados era a ala que apoiava o Diogo Feijó. Quem era oposição ao seu governo era justamente os conservadores e os mais exaltados. Nesse momento, a gente está vivendo uma instabilidade política e os conflitos regionais. Por falta de apoio político, renunciou em 19 de nove de 1837. Próxima regência una é a regência de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Político pernambucano de origem aristocrática, bacharel em Direito por Coimbra, ele era um conservador convicto, defensor da centralização do poder e da preservação da monarquia. Representava a reação do liberalismo centralizador, do ato adicional e da regência de Feijó. Vamos então ver essas principais revoltas, como eu falei para vocês, que marcaram o período regencial brasileiro. Essas revoltas queriam, entre outras coisas, separar o Brasil em várias outras regiões autônomas. Como eu falei para vocês, o principal desafio enfrentado pelos regentes, pelo período regencial, era justamente manter a unidade territorial ali bem alicerçada. O que foram essas revoltas, professor? As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram em várias regiões do Brasil durante o período regencial entre 1831 a 1840. Aconteceram em função da instabilidade política que havia no país, a falta de governo forte e das condições de vida precárias da população pobre, que era a maioria naquele período. E a primeira revolta que eu vou trazer para vocês é justamente, vamos a ela então, a Balaiada, que vai de 1838 a 1841, que ocorreu na província do Maranhão. Então, gente, Balaiada, vocês lembram então dos confecçores ali de balaios, que nada mais é do que uns feixes que eles utilizavam para guardar as coisas. É o nosso bom e velho paneiro, como a gente conhece na região. Isso era um balaio. E por que ficou conhecido como balaiada essa revolta, professor? Porque os principais líderes eram as pessoas que produziam esses balaios. Vamos ao texto que fala pra gente. Quem eram os revoltosos eram pessoas pobres da região, os artesãos, os escravizados e os fugidos também, os quilombolas. Vamos adiante. Quais foram as causas da balaiada, professor? A miséria dos pobres, grande parte da população e a exploração dos grandes comerciantes e produtores rurais. Vamos adiante. Além da balaiada, como eu falei para vocês, que foi duramente reprimido pelo poder central, tá, gente? Até porque era meio que uma forma que o governo usava para sufocar as revoltas, era mandar a Guarda Nacional, ou grande parte do exército, recém-fundado Exército Brasileiro, que, através da violência, da perseguição e do extermínio, da execução dos líderes, acabava, então, por sufocar essas revoltas, essas rebeliões. Outra revolta bastante popular foi a Sabinada, que aconteceu na Bahia. A Sabinada foi uma revolta feita por militares, integrantes das classes médias e também profissionais liberais. Qual era a reclamação dos membros ali da Sabinada? Eram justamente essa falta de autonomia que a província da Bahia tinha em relação ao governo central. O que significa, professor? O governo, de fato, centralizava as decisões.
e muitas dessas decisões iam de encontro aos interesses da elite provinciana naquele momento. Então, obviamente, se você tem privilégio, você faz de tudo para não perder o seu privilégio. E na Bahia ocorreram inúmeras revoltas, mas a mais emblemática, com certeza, no que tange ali as elites tentando articular a perda do seu poder, foi justamente a Sabinada. A gente vai daqui a pouco estudar e conhecer outra revolta que aconteceu na Bahia, que foi a revolta dos malês, mas essa revolta tinha um cunho religioso e também ali anti-escravocrata. No caso da Sabinada, foi uma revolta também bastante importante para a gente conhecer esse período da história brasileira, um período ali de grande contestação e de grande clima de hostilidade, também uma iminente tentativa de separar o Brasil em várias regiões autônomas. Nesse momento a gente vê então que está acontecendo essas revoltas e a Sabinada foi uma delas. Vamos adiante com o texto. A revolta estendeu-se entre os anos de 1837 a 1838. Vamos adiante. Ganhou este nome pois o seu líder era um jornalista médico, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, o principal líder da Sabinada. Mais uma vez, gente, qual era o modus operandi do governo central? Ele manda a Guarda Nacional, manda o Exército para sufocar a rebelião e também contava com membros ali que não aderiram ao golpe, membros da elite baiana que não aderiram ao golpe, que viram ali, basicamente, uma forma de também ganhar benefícios do poder central. Ok, gente? Conhecemos, então, duas revoltas do período regencial. Primeiro, a Balaiada, no Maranhão, que também estava ali relacionado à péssima condição de vida, a pobreza e a miséria da região, e também a Sabinada, que tinha essa questão social, mas num pano de fundo tinha também as elites descontentes com o rumo que a política estava tomando naquele momento. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos então conhecer outra revolta ali que aconteceu na Bahia, que foi basicamente a revolta dos malês. Inúmeras revoltas aconteceram na Bahia no século XIX, mas a história da resistência e das revoltas escravizadas ficou marcada pela revolta dos malês, que aconteceu em Salvador em 1835. Essa revolta ela tem um cunho, além de um cunho político, ela também tem um cunho religioso. Por que malês, professor? Porque era dessa forma que os escravizados de origem muçulmana se tratavam. Malês era um integrante de uma certa região ali do norte da África que pregava a religião muçulmana. Às vezes a gente meio que negligencia algumas informações na história, mas grande parte dos escravizados que vieram ali de África, eles professavam essa religião muçulmana, até porque a gente sabe que ali na Idade Média os muçulmanos expandiram seu território ali da Península Arábica e basicamente ocuparam grande parte do norte da África. Então os muçulmanos, o islamismo, ele ficou uma religião bastante forte naquele território ali da África. E os escravizados, que muitos vieram de lá, acabaram trazendo consigo a sua religião e a forma de professar a sua fé. E é muito interessante que, além da sua emancipação no que tange ali a escravização, eles tinham o objetivo de proclamar uma república islâmica na Bahia. Isso aqui é muito importante e muito interessante que a gente conheça, tá, gente? Esse ideal de se unir através ali da religiosidade e de fundar uma religião autônoma, uma região autônoma que tinha como religião ali, que basicamente seria uma religião oficial dessa nação que se emanciparia com a revolta dos malês, o islamismo, uma república islâmica no Nordeste, precisamente na Bahia. Vamos então ver os nuances dessa revolta. Vamos lá. Os participantes da revolta dos malês foram, em sua maioria, nagôs, que também era uma etnia que veio de África, mas sabe-se também que o levante contou com a participação de outros africanos, além de escravizados e de escravos libertos, que tinham ali uma abertura maior por circular na grande cidade de Salvador naquele momento. Os nancês e tapas, que também eram conhecidos como nupés. Essas etnias eram basicamente os malês, eles se tratavam como malês, até porque tinham algo em comum, o fato de professarem a religião muçulmana. Vamos adiante, vamos lá, gente. A maioria dos envolvidos era muçulmano,
mas muitos também eram adeptos da religião de matriz africana. Não tinha esse sincretismo religioso na época, mas, como vocês devem imaginar, a revolta não deu certo, ela foi denunciada por uma integrante ali do grupo ao poder central, que pôde se mobilizar. A revolta teve que ser precipitada, teve que acontecer antes do período em que estava estipulada, e o que ocasionou basicamente o seu fracasso. Os principais líderes foram executados, uns foram até degradados para a África como escravizados novamente, e a revolta foi sufocada, ficando apenas então a memória e também o temor que os senhores de escravo tinham dos escravizados se rebelarem e, de certa forma, exterminarem, seguindo o exemplo que aconteceu no Haiti, a revolta haitiana, a Revolução Haitiana de Santo Domingo, que basicamente foi um fato histórico onde os escravizados conseguiram tomar o poder dos seus senhores, conseguiram dessa forma, então, exterminar grande parte dos brancos e fundaram a primeira nação emancipada da América Latina, que no caso é o Haiti. Vamos adiante, então, conhecer outra revolta, sair da Bahia e ir para a região amazônica, ou melhor, vir para a região amazônica, conhecer a revolta que basicamente marcou o período regencial nessa localidade, no caso da região norte, que era a cabanagem. Vamos então entender o que foi a cabanagem, pessoal. Foi uma revolta aqui de cunho social e político também na região amazônica, liderada pelos cabanos. Quem eram os cabanos, professor? Eram a camada mais pobre da sociedade do Grão-Pará naquele momento, tá, gente? Composto ali por caboclos, por indígenas, por mestiços escravizados, por pessoas que não tinham um certo privilégio de nascença, como no caso ali dos membros da elite. E eles estavam revoltados, por quê, gente? Porque as condições de vida eram precárias nessa região brasileira naquele momento. Se juntaram à elite paraense do Grão-Pará, que estavam descontentes com os rumos que a política da região estava tomando e resolveram então revoltar-se, matando o poder central que estava ali e basicamente se declarando ali como um governo cabano. Mas, como vocês devem imaginar, os interesses da elite nem sempre conversam com os interesses da população. E quem é privilegiado não quer perder o seu privilégio. A elite traiu o movimento, os cabanos foram perseguidos, reprimidos e massacrados. Cerca de entre 40 e 50 mil pessoas foram exterminadas nessa de que foi a mais sangrenta das revoltas do período regencial. Deixa eu falar pra gente o seguinte, a cabanagem, revolta popular do período regencial, que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840, na província do Grão-Pará. Vamos adiante. A situação dos cabanos e da parte pobre da população da província era de total descaso e miséria nessa época, sem as mínimas condições adequadas de sobrevivência. Então, gente, juntamente ali com a elite do Grão-Pará, eles resolveram então se revoltar. A elite do Grão-Pará, quando viu que os seus privilégios poderiam ser ali perdidos, ela não aderiu à revolta, ou melhor, não prosseguiu com a revolta, e os revoltosos foram massacrados pelo poder central. Além da cabanagem, além da balaiada, além da revolta dos malês e da sabinada, a gente teve outra revolta nesse período, que foi a revolta farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. Eclodiu no Rio Grande do Sul e configurou-se na mais longa revolta brasileira. Durou 10 anos e foi liderada pelas classes dominantes gaúchas, formada por fazendeiros de gado que usavam as camadas pobres da população como massa de apoio ao processo de luta. Qual era a reclamação dos gaúchos naquele momento? Dos gaúchos ali da região sul e sudeste, entre catarinenses e paranaenses também. Eles eram fazendeiros, eram estancieiros e reclamavam com o fato do charque, que vinha de fora, ter mais privilégio em relação ao comércio do que o charque produzido pelos charqueadores, pelos estancieiros ali do Rio Grande do Sul. Eles revoltaram, queriam também mais autonomia, formaram um exército, tiveram ajuda ali de negros e da camada mais pobre da população para se revoltar, mas como você deve imaginar, o poder central mandou tropas lideradas pelo Duque de Caxias, um dos grandes militares ali daquele momento,
um dos grandes responsáveis pelo sufocamento das revoltas. O Duque de Caxias, então, negociou uma rendição e, basicamente, os estancieiros conseguiram algumas vitórias, mas em relação à classe popular, que basicamente lutou também ao lado dos farrapos, naquele momento, ao lado da elite, eles não conseguiram, de fato, ali ter as suas reivindicações aceitas, que a mais importante dela foi justamente a abolição, a alforria dos negros que lutaram ao lado dos rebeldes, dos farrapos. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui.